Bem-vindos, galera, esse que é o canal de gastronomia eu vou fazer sem óculos essa, gente, porque fica... Bem-vindos, galera, esse que é o canal de gastronomia mais chapado da internet brasileira, no seu principal e talvez único programa, Chapados na Chapa. Sim, senhoras e senhores, e hoje, seguindo aqui na minha estratégia de só clássico na parada, só receita apelativa, só o que vocês mais pediram, a gente vai vir com um que foi realmente muito pedido. É uma receita simples e é provavelmente a receita mais antiga do mundo, com o entorpecente mais antigo do mundo. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos fazer o quê? Pão de maconha. Solta a vinheta. Wait a minute. Sim, meu povo, você não ouviu errado, é pão e tem maconha e vai acontecer nesse momento aqui, mas não antes de você deixar o seu like, cogite compartilhar esse vídeo aqui com pessoas que precisam aprender a fazer pão ou precisam ser menos preconceituosas com a cannabis, ou as duas, né? E não se esqueça, ainda está no ar a campanha de financiamento para o livro do Cozinha 420, está um sucesso, estamos ali próximos de atingir a meta. Será? Não sei, porque estamos gravando bem antes esse vídeo, mas eu espero que sim, tô jogando com essa, né? Mas falta você que não adquiriu o seu ainda, então adquire que você já vai garantir o livro mais barato do que ele vai para as prateleiras das lojas e com um autógrafo bonitinho aqui do Caetão para você. Demorou? Então, senhoras e senhores, vamos fazer a receita, né? Vamos começar com a parada, eu já tô meio chapado, é o quarto de 5 vídeos que a gente grava hoje, então o bagulho tá doido. E aqui, ó, gente, pão. Pão, o mais simples, a receita mais clássica, a receita mais antiga do mundo, agora aqui no Cozinha 420, ingredientes na tela para você anotar. Muito bem, minha gente, vai ser um grande desafio para mim, por quê? Porque eu tenho o hábito de fazer o pão no zóio, né? No zoiômetro, por quê? Porque eu faço há muito tempo. Essa receita aqui eu aprendi num restaurante que eu trabalhava que chamava La Fronteira, o finado La Fronteira. Infelizmente esse restaurante morreu, então quero deixar um beijo pra Dona Ana, que era a dona do restaurante. Dona Ana, você é uma dona de restaurante bacana. Mas assim, eu vou botar no zóio aqui, mas você siga as medidas, tá? Que eu passei na tela. Então vamos lá, gente. É muito simples fazer um pãozinho, tá? A gente vai usar farinha de trigo branca. Ah, e posso fazer integral? Pode. Melhor misturar metade integral, metade branca. Pode fazer integral, sim. Mas hoje eu vou começar com o pãozão mais básico, mais clássico para vocês. Então, farinha branca. Coloquei aqui a minha farinha. Tenho mais farinha aqui. Qual é a questão da farinha? Tem uma quantidade na receita, não tem? Você vai seguir ela? Vai, mas vai seguir com sabedoria. Vai sentindo. Sempre você vai ter que não usar toda a farinha que você tem, porque é importante saber que você vai precisar polvilhar farinha em alguns lugares e tudo mais. E você vai sentindo se você precisa de mais água, de menos água, de mais farinha e tudo mais, tá bom? Pão é uma coisa que melhora muito com a experiência. Então, vai devagar que você chega mais longe. A gente tem aqui a nossa farinha. Eu vou colocar 5 graminhas de sal. Eu vou misturar ele com a farinha, mas calma, você que comentou ali no vídeo da pizza, desesperado com a vida do fermento. Você não morreu, o fermento não morreu também, mas eu vou fazer um método mais rigoroso hoje, para você não falar que eu não sou amigo do fermento, tá bom? Então aqui, ó, 5 gramas de sal na mão. Vou misturar na farinha. Peguei a farinha aqui. Fiz uma montanha com ela, abri um furinho no meio. O que eu vou colocar aqui, meu povo? Nesse pote aqui, gente, eu tenho o meu amigo levain. É feio, é nojento, né? Tá vendo essas bolinhas aqui? São bolhas de gás carbônico que surgem da fermentação. Então isso aqui nada mais é do que farinha e água fermentados, fermentando. Ah, Caio, como é que faz isso daí? Eu vou deixar um link aqui para você aprender a fazer o levain, mas não se preocupe, se você não quiser fazer um fermento natural, você pode usar o fermento biológico fresco ou o fermento biológico seco em pó, tá bom? Para o fermento seco, você vai usar 10 gramas, para o fermento biológico, você vai usar 5 gramas
E para o fermento natural, você vai usar 40 gramas, tá bom? Então, eu vou usar 40 gramas desse fermento. Agora, o que acontece? O fermento ele não é amigo do sal. Então, gente, quando ele entra em contato direto com o sal, as leveduras eventualmente morrem, né? E a gente não quer que elas morrem, porque se elas morrerem, elas não vão fazer o que elas têm que fazer, o trabalhinho delas, que é se amar, se reproduzir e, por consequência, fazer o crescimento do pão, né? Então, a gente vai medir aqui uns 40 graminhos de levain. Esse fermento aqui, gente, eu vou diluir na água, exatamente como você faria com um fermento seco ou faria também com um fermento biológico fresco. Então, ó, sempre água filtrada, tá bom, gente? Lembrando que a água não filtrada, ela tem muito cloro. E o cloro também mata os seres vivos, né? Inclusive você, se for em excesso, se você tomar um banho de cloro, né, que nem tá acontecendo aqui, então... Peguei aqui, ó, o fermento, dissolvi na água. Então, pizzaiolo que está me assistindo, pode dormir tranquilo que essa massa vai crescer muito maravilhosamente bem. Aí vou acrescentar na minha mistura. E aí vou começar a misturar aqui. Primeiro eu vou dar só uma misturadinha por cima, só para incorporar a água, porque aí eu vou acrescentar quem? 30 ml de azeite canábico. Vamos lá. E aí agora eu vou misturar tudo. E aí, gente, é nesse ponto onde vai entrar a sua malícia, a sua sabedoria, né? Você realmente vai ter que sentir o pão e ver se ele precisa de mais água, de mais farinha ou não, tá bom? Esse aqui, pelo visto, vai ficar bem de boa. Na hora que ele começar a pegar um formatinho assim, aí você vai vir numa superfície limpa. Aí você vem aqui, ó, polvilha uma farinha e vira a sua massa na bancada de trabalho. Agora é o seguinte, gente, eu vou sovar só rapidinho até ela ficar mais ou menos homogênea. E aí, formou aqui essa primeira massa, eu vou deixar ela aqui descansando 10 minutos para o glúten assentar, né, como a gente diz. E aí, 10 minutos depois, quando o glúten vai ter dado uma descansada, uma relaxada, eu vou voltar para sovar e essa sova vai ser mais rápida, mais fácil e mais eficiente, tá? Então descansa aqui, amiguinho, numa boa. Vamos cobrir com um pano do Cozinha 420. Aqui, ó, como quem não quer nada. Vai descansar 10 minutinhos e depois eu vou voltar para sovar mais. Enquanto isso, eu vou bolar um baseadinho. Então tá bom, amizades. 10 minutinhos depois, vamos pegar aqui e agora vamos sovar de verdade. E assim como eu esperei 10 minutos, agora eu vou sovar pelo menos 10 minutinhos, tá? Dá uma renovada na farinha da bancada. Alonga, né? Que agora é exercício físico forte. Então vamos lá. Tem um jeito certo de sovar? Olha, quem faz pão diz que sim, mas eu não sou especialista em pão. Então eu vou dizer o jeito que eu faço, né? Então aqui, ó, eu sempre pego ele aqui. Ó, tá aqui o disco de massa, certo? Pego ele por cima e aí vira e passa aqui com essa parte aqui da mão aqui assim, ó. Sacou? Então, se você achar que sua mão ficar grudenta, você polvilha um pouquinho de farinha nela, mas com muito cuidado, tá bom? Porque essa farinha fatalmente vai ser incorporada no seu pão. E aí você pode ir revezando os braços. Um chefe que eu tive na vida falou assim, que você tem que fazer isso que nem um karateca, assim, ó. Né? Pluf. Another war starting a given time, killing innocent and taking lives. When all we need is dialogue, but the talking don't fill the coffers like the war machine does. Então, pessoal, depois de 10, 15 minutinhos sovando, obviamente vocês vão perceber as mudanças na massa, né? Que vai ficar muito mais homogênea, mais lisinha, mais elástica, menos quebradiça, né? E aí, na hora que você achar que tá bom, você pega a sua massa aqui, ó, e faz uma bolinha aqui assim.
Aí, senhoras e senhores, a gente vai pegar essa bolinha e vai deixar ela aqui, numa boa, crescendo, tá? Vai cobrir com um pano, como sempre. Agora, é muito legal se esse pano tiver úmido, tá? Tem um borrifador aqui, ó. Vou dar uma umedecida nele, porque fica com uma umidade certinha para não ressecar muito a parte de baixo ali do pão. Você pode até deixar mais próximo se quiser, mas ele vai crescer e vai encontrar o pano. Isso aqui vai ficar crescendo, senhoras e senhores, no mínimo por 1 hora e no máximo, enfim, você pode até deixar de um dia para o outro que você quiser. Obviamente serão pães diferentes, né? Para um pão toscanão, cascudo, mais rústico e tudo mais, deixa 1 hora, 1h30, 2, tá numa boa. Obviamente, eu não vou deixar vocês esperando todo esse tempo, senhoras e senhores. Quando eu cheguei aqui na nossa cozinha estúdio, eu preparei essa massa de pão e deixei ela crescendo. E as gravações são longas, então ela tá mais de 2 horas, tá bom? Olha, muito legal a gente olhar a diferença, o que acontece, né? Lógico que na hora que eu mexer nela, ela vai dar uma juntadinha a mais de novo, mas veja como ela cresceu, como ela inflou, como ela tá, ó. Então, essa daqui, se ela ficar 5 horinhas, 6 descansando, vai acontecer a mesma coisa com ela, tá bom? Mas já temos o forno pré-aquecido também, então agora a gente vai fazer o seguinte. Vejam bem, na casa do João tem essa... Ai, como é que fala? Bandeja, muito obrigado. Tem essa bandeja bonitona, eu vou usar ela mesmo para colocar os pães. Então a gente vem aqui, polvilha uma farinha numa boa, né? E aí eu vou pegar aqui essa massa, ó, desgrudar ela aqui de baixo. Sempre bancada polvilhada de farinha. Vou colocar ela aqui. Eu vou dividir em 2 para a gente fazer 2 pães. Melhor ainda, vou dividir em 4, que aí fica mais rápido. E aí você vai fazer o quê com os seus 4 pedaços? Pega ele aqui, ó. Só dá umas dobradinhas aqui nele, ó. Pluf, 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 pluf. Dobrou, virou, esticou um pouquinho. Parans. Aqui é a mesma coisa. Dobrou, dobrou, dobrou. Muito bom, né? Uma brincadeirinha. Vai ficar bacana. Polvilhou um pouquinho de farinha por cima. Então, senhoras e senhores, isso aqui você vai cobrir com um paninho, como esse aqui, por exemplo, e deixar mais 10 minutinhos descansando. Logo depois disso, você vai colocar o que? No forno, num forno pré-aquecido a 185 a 200 graus no máximo. O tempo vai variar aí, obviamente, da qualidade do seu forno, mas entre 45 minutos a no máximo 1 hora. Fica sempre de olho, dando uma olhadinha e tudo mais. Então, gente, vai ficar 10 minutinhos descansando e aí depois a gente vai colocar no forno. É isso aí, chegou a hora de botar essas crianças no forno. Eita, Giovana! Até separar eles, porque no forno eles crescem bem, tá? Shadows of doubt with blood persuading is the only way out. Demorou, minha gente. Pãozinho tá gostoso, pronto na maciota. Hora de tirar do forno. Vamos lá, jovem, me acompanha? Tcharãs. Aqui está um delicioso, simples, caseiro, fermentação natural, tudo lindo, tudo maravilhoso, que um pão de maconha. Caio, mas você colocou na 180 graus, não vai perder todo o THC? Não, não vai perder todo o THC, meu amigo. Por quê? Porque esse pão, em sua temperatura interna, ou até mesmo na crosta e tudo mais, ele não atingiu temperaturas altas o suficiente, embora ele tenha entrado num forno alto. Existe uma troca de calor entre os objetos, né? E essa troca de calor acontece por um tempo insuficiente até ele ficar pronto, né? Se ele fosse igualar com a temperatura do forno, aí zicava. E não deu tempo para isso, tá tudo bem. O nosso pão está aqui lindo, maravilhoso. Eu tenho uns detalhes a mais para falar sobre pão. Então, assim, se o seu pão for médio,
é bom deixar ele descansar um pouquinho, deixar ele dar uma esfriada. Se o seu pão for grande, mais ainda. Por quê? Porque vai ser importante para ele terminar de cozinhar por dentro, para ele ficar na maciotinha mesmo. Às vezes até vale a pena você abrir o forno, colocar ele dentro, ou depois até deixar ele esfriando lá numa boa. E a gente, por exemplo, vai escolher um pãozinho para abrir agora, para mostrar para vocês, porque também é gostoso você tirar o pãozinho quentinho do forno, abrir, passar uma manteiguinha e tudo mais, mas você tem que saber que se você fizer um pãozão grandão, ele pode ficar cru por dentro, você vai precisar de mais tempo, é diferente, tá bom? Então é muito importante deixar ele descansar, esfriar naturalmente. A gente vai deixar todos os outros pães bonitinhos para tirar fotos, esfriar numa boa, mas vai abrir um. Por quê? Porque a gente tá com fome. Que é bom. Vamos lá. Olha lá. Tá cheiroso. Cheirinho de pão, sabe? Olha, gente, que coisa mais linda, tá? Vocês estão vendo? Ó, ficou bom. Tem os alvéolos, tá na maciota. Olha só, que coisa maravilhosa. Cascudinho por fora, do jeitinho que eu gosto, senhoras e senhores. Olha só, gente, dá uma olhadinha. Isso porque eu acabei de abrir ele super quente, né? Os outros vão ficar descansando. É isso, senhoras e senhores. Você aprendeu uma receita de pão, que já seria uma receita maravilhosa se não tivesse cannabis. Porém, tem cannabis. Você comer essa porra aqui, 30 ml de azeite, eu diria que esses 4 pães dão para 3 pessoas chaparem tranquilo, ou para uma pessoa chapar muito se ela for louca o suficiente de comer esses pães todos, e eu não diria que é impossível, né? Como você pode tornar essa receita mais canábica? Você pode fazer um azeite mais concentrado, né? Ou você pode acrescentar um pouco mais de azeite também, mas vai mudar um pouco as características do seu pão, tá bom? Mesmo assim, é uma receita canábica de pão gostosa. Você pode fazer um patezinho canábico para passar nela também, aí tudo vai ficar delicioso. Demorou? Se você gostou dessa receita, amizade, deixa o seu like, comenta, se inscreve se você não é inscrito ainda e, especialmente, não se esqueça de que está rolando a campanha para o apoio do livro do canal, onde você já adquire o seu livro. Não se esqueça também de dar uma olhadinha na nossa loja, de dar uma olhadinha no nosso Apoia-se e, especialmente, também de nos amar, de procurar a gente nas redes sociais, de achar muito legal e, mano, chape conosco. Demorou? É isso aí, senhoras e senhores, eu tô muito louco, eu preciso encerrar porque, meu Deus do céu, vocês estão malucos. Cola no brownie, vocês não vão se arrepender. Tchau. Dizem que a vida é um dom, mas eu não sou Pedro. Não é pra fazer direito, mas eu sou meio esquerdo. Não tem nada de bom, é ruim também não. Ah, não, é pra abrir agora, desculpa. Ah, isso aí já é pra tirar? É, pra tirar. Ah, É você que- fechou de novo? Não, porque eu tava brisando, obviamente. Pensando em outras coisas, já em outro planeta. Vamos lá. É genial. Pô, que legal isso. Como chama? É um filme japonês. Como chama? Ai, o que a maconha faz com as pessoas, né? Como chama mesmo? Relaxa.